eu vou entrar numa área que é a minha especialidade. Equipamentos de visão noturna. Bem, eu estudo muito sobre isso, que além de trabalhar com isso a minha vida inteira, né, no meio militar, eu gosto. Então eu li bastante sobre isso. Então, voltando na teoria da conspiração, o primeiro equipamento de visão noturna construído pelo homem foi construído pelos nazistas. Logo ali no final da guerra, eles conseguiram construir um equipamento operacional. A bateria era uma mochila, de tão pesado que era. Ele tinha que ter um elemento irradiante e tal. Beleza. Diz a teoria da conspiração, já li alguma coisa sobre, não foi uma ou duas, foram várias, que os nazistas tinham algum artefato, foram os primeiros a praticar essa engenharia reversa. E os Estados Unidos, através da Operação Paperclip, a qual eles captaram Erwin von Braun, que foi o primeiro diretor da NASA. Von Braun, exatamente. O pai dos foguetes, que levou o homem à Lua. Então, vamos traduzir o que é a Operação Paperclip. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Falei que os nazistas eram... O russo pega uma parte da tecnologia... É uma partilha. Acabou a guerra, é uma partilha. Eu não gosto de você. Eu estava contigo até derrotar o inimigo. Agora eu não estou mais. Então, os Estados Unidos se vangloriaram por pegar Von Braun e a equipe de cientistas de foguetes. Dividir os despojos, né? Exatamente. Mas só que o russo também pegou gente. E eles pegaram mais para a parte humana, parte do estudo da mente, psicológica. O russo é bom nisso, por isso. Mas vamos ao equipamento de visão noturna, né? Dizem as más línguas que esse OVNI ou esse ET deu a capacidade aos nazistas de construir essas maravilhas tecnológicas naquela época, inclusive o visão noturna. O que acontece quando acaba a Segunda Guerra? O americano lança o equipamento de visão noturna dele e o russo lança o dele, concomitantemente. E aí começa essa guerra. Um lança foguete, ele lança também. Você lança uma sonda, eu lanço também. O homem que falou, eu quero ir para a Lua também. Então, você vê que é uma corrida. Mas isso começa no nazismo. E aí, como eu também gosto de ler sobre nazismo, eu vi que tem muita coisa escondida dentro do nazismo. Muita. Inclusive, OVNI. Existe uma coisa chamada Die Glock, o sino da morte. Dizem que isso foi palpável, que o nazismo chegou a construir. Não sabe se tornou operacional, porque eles estavam perdendo a guerra, eles acreditavam numa máquina maravilhosa que ia dar, né, o tombo nos Estados Unidos, nos aliados, iam mudar os rumos da guerra. Aí construíram o V2, que era o foguete, né? Construíram o equipamento de visão noturna, os jatos, eles estavam construindo armas maravilhosas. E dizem que esse Die Glock seria a arma maravilhosa. Um disco voador. Tecnologia Hainebu também. Hainebu, perfeito. Hainebu tem uma série. Não é um disco, são 8 ou 7, se eu não me engano, salvo engano. É uma classificação que começou assim, o protótipo foi... Entendeu? Eles estavam desenvolvendo tecnologias de propulsão. Aí, quando eu vou mais a fundo, eu encontro Victor Schauberg. Já ouviu falar? Já. Um fólogo, com certeza já ouviu falar. Victor Schauberg é um austríaco que constrói uma patente de uma máquina incrível. Victor Schauberg constrói uma máquina chamada Propulsine, que é o seguinte: você não expele algo para se deslocar. O carro, ele tem a descarga lá. O foguete tem a descarga para empurrar o foguete. Enfim, propulsão. O avião é a propulsão. O Propulsine não, ele cria um campo à frente dele e é sugado para frente. É totalmente o contrário de tudo que a gente já viu. Isso antes do nazismo. E sabe-se, as más línguas, que logo assim que Hitler, por ser austríaco, conquista a Áustria, né, toma a Áustria para ele leva Victor Schauberg para trabalhar no nazismo. É como se você criasse um vácuo e aquilo fosse sugado para aquele vácuo. Entendeu? E sempre ia para frente, entendeu? Em vez de ser empurrado pela propulsão. Sim, sim. Ele cria esse vácuo à frente dele e ele vai nessa direção. Como agora a patente está até na internet, se eu não me engano, tem os desenhos, mas como isso foi operacionalizado, a gente não sabe. Lá atrás. Então, porque muita coisa acabou se perdendo, né? Queimaram ou Biblioteca de Alexandria. Aí vamos falar.
o Templo de Salomão, tudo que era de grande valia, grande conhecimento. Biblioteca do Vaticano, vai lá, pega tudo um livro lá na biblioteca. Né? Aqui no Brasil, você pede as coisas pro Exército, pra Marinha, fala que queimou no incêndio também. Então imagina lá atrás, né? E aí tu agora tudo proposital, aí o que eu tiro isso como conclusão? Existiam pesquisas naquela época, até um pouco antes, que a gente não tem conhecimento. Eles apagaram. O negócio era tão distorpe de tudo que foi visto. O V2 foi isso, né? Wernher von Braun, quando foi o primeiro... Wernher von Braun é um general nazista, né? Oficial da SS, cientista oficial da SS. Ele sai com esse projeto Paperclip, é capturado e levado para os Estados Unidos. O que ele vira lá? O cara que era nazista, que era para ser, sei lá, julgado em Nuremberg, né? Não, ele tem informações muito mais importantes, então é melhor a gente levar ele para o país, dar uma identidade americana para ele, e ele vira o primeiro diretor da NASA. E ele leva o homem à Lua com o foguete Mercury. Então, algo acontecia lá atrás que eles não querem falar, não querem que ninguém saiba sobre isso. É o famoso dado negado que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Porque o americano que evoluiu para isso. Então, toda a propulsão tecnológica do americano é graças ao projeto Paperclip. E porque assim, o americano ele não admite que um outro país chegue na frente. Então ele acaba comprando até a cidadania, né? Transforma o cara em americano ali. E aí, sim, a partir dali ele... E aí eu fui mais a fundo. Tem as descobertas. Tem até um documentário sobre isso. Uhum. Toda essa equipe de cientistas, que não foi o mais renomado, foi Herbert von Braun. Mas foi uma equipe de cientistas. Eles criaram uma cidade dentro dos Estados Unidos, totalmente cercada por militares, e eles viviam uma vida alemã dentro dos Estados Unidos para trabalhar para os Estados Unidos. Imagina, uma penca de nazista dentro dos Estados Unidos, no pós-guerra, trabalhando para os Estados Unidos. E o que explica o alemão ter chegado a esse conhecimento sozinho? Aí é que tá. Uns falam sobre a sociedade vril, outros falam sobre o ocultismo, outros, como eu disse agora, o resgate de algum OVNI ou uma entidade biológica, algum acordo com extraterrestre, não se sabe, mas gira em torno de coisas que são teoria da conspiração. Nada é factual, comprovado, científico. O que é factual é que os alemães eles andavam no mundo inteiro. Verdade. Né? Xeretando na floresta amazônica, em todos os lugares. Isso chama um projeto chamado Ayenberg. Coletando todas essas informações. Ele cria uma casta científica nova. Resumindo, ele acaba com a ciência que existia, que é a ciência dele. Como ele ia criar a religião dele, o país dele, o mundo dele, onde Hitler era o cara, né? E essa Ayenberg, ela vai para provar isso. Então, ela não é uma entidade arqueológica de provar as coisas que estão acontecendo e que aconteceram. E sim, inserir o nazismo dentro dessa história, que era, né, a máxima lá do povo ariano, que até agora se mostrou uma grande mentira, né? Que descendiu dos deuses e tal, né? Isso foi criado para ter essa hegemonia, né? E a Ayenberg, que era um escritório, né, do nazismo, viajava o mundo todo. Tibete, tem fotos dele na Amazônia, né? Navegando nos rios da Amazônia, com a bandeira nazista. Eu vi aquela foto e falei, cara, eu tenho certeza que 80% dos brasileiros não sabem disso. Isso está na internet, no Google. Sabe. Não sabem disso. O cara com uma jangada, com a bandeira nazista. Pô, tem uma cruz em Belém, com os índios embaixo da cruz, em homenagem, cheio de símbolo nazista, em homenagem a um nazista que estava lá pesquisando. Pesquisando o quê, cara? O que esse cara estava fazendo na Amazônia? O que mais? No Tibete, por exemplo, eles iam lá para medir crânios, para saber a origem do povo ariano. Não era só isso. Eu tenho certeza que não era só isso. Sobre Tibete existe o reino de Shambhala. Dizem as mais línguas que eles estavam atrás do reino de Shambhala, que é mítico, né? Coisa mítica, tipo Saci Pererê, uma coisa mítica, né? Folclórica. Mas eles estavam atrás e acreditavam piamente que isso existia. Deixa eu voltar num ponto, por favor, daquela questão lá da máquina de infravermelho, né? Sim.
Por que que se criou isso? Porque, no caso, os OVNIs, alguns deles têm uma propriedade de se tornar invisíveis. Perfeito. Né? Eles estão ali, mas... Então, talvez esse equipamento, ele permitia que você enxergasse o objeto, apesar dele estar invisível. Aí eu quero ir numa outra questão também, na questão da luz do OVNI. Né? Então você tem hoje, né, aparece um OVNI durante a noite, você vê aquelas luzes. Aquilo eu discuti bastante com um coronel da Força Aérea, algum tempo atrás, dessa particularidade. Que, na verdade, aquilo, né, que a gente olha e pensa que é luz, não é luz. Porque a luz que nós conhecemos, você pega um prisma, por exemplo, de binóculo, Sim. olhando a luz de mercúrio, ou a luz incandescente, ou luz de estrela. Artificial. Qualquer luz, natural, artificial, ela vai decompor nas 7 cores do arco-íris. Sim. É lógico que cada tipo de luz vai ter um espectro diferenciado. Só que quando você pega um OVNI que tenha a luz, por exemplo, verde e vermelha, aí você está olhando para ele, você pegar o prisma e olhar através do prisma, vai apenas decompor o verde e o vermelho. Interessante. Então não é luz. O que a gente tem conhecido que se comportaria desta forma? O laser. Então, você pegar um laser verde, colocar o prisma, você vai ver só a decomposição do verde. Perfeito. Então, o OVNI, ele tem alguma coisa que parece laser, mas também não é laser. Entendi. Que parece luz, mas também não é luz. Por que que não é laser? Porque o laser não faz curva. E aquela luz do OVNI, quando ele joga o foco de luz, às vezes faz curva. Que a gente chama de luz sólida. Então, veja, são coisas da física a qual não e conhecemos. da iluminação que são coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver aqui. E que tem que ser aprofundado, né? Tem que pegar esse pessoal que entende de luz, de ótica, etc. e tal, cientistas aí, para aprofundar nisso. E aí dá para criar equipamentos de infravermelho para detectar a invisibilidade do OVNI, concomitante com um equipamento, tipo parecendo um prisma, que vai identificar se é um objeto voador convencional, um avião, uma luz de estrela, qualquer outra coisa, distinguir ou um OVNI. Perfeito. Porque se você colocar lá só tem azul e decompôs só o azul, é OVNI. Aí não vai ter dúvida de que você está diante de um objeto tecnológico desconhecido. Isso que você falou é tão interessante que corrobora com o que eu li, pensei e imagino, né, dessa linhagem da tecnologia reversa do equipamento de visão noturna. Por quê? Porque agora com a sua explicação me dá uma amplitude maior. Foi construído, vamos supor, né? Foi construído para que enxergasse esses OVNIs. Mas aí o ser humano viu outra finalidade, enxergar à noite. Com esse equipamento que vê OVNI, eu consigo ver à noite. Eu tenho vantagem. Meu militar agora vai poder atacar à noite como se fosse dia. Quem tá do lado de lá não tem essa tecnologia, tá no escuro. Então eu só vou atacar à noite, vantagem total. Por isso que a tecnologia ela não está disponível para o civil, né? Isso aí só pode ser usado no caso de civil, se for uso numa universidade, alguma coisa assim. Isso aí agora, eu posso explicar. Os Estados Unidos seguinte, pode, né? Não, é o seguinte. Existem classificações. Os Estados Unidos é o carro-chefe desse tipo de tecnologia, né? Se eu não me engano, eles estão já na 4ª ou 5ª geração de óculos de visão noturna. Eles melhoram os tubos. O tubo intensificador de imagem é que faz essa mágica. Pouquíssimos países fabricam tubo. Nem o Japão fabrica tubo de intensificador. É Estados Unidos, enfim, poucos países. Europa, grego, agora que até a Marinha andou comprando uns equipamentos da Grécia. Enfim, esses equipamentos, eles têm uma tecnologia avançada. Não é permitido a nenhum cidadão americano ter acesso, não pode comprar, não pode nada. Quando você desce uma geração, é como aconteceu com os fuzis, né? O fuzil, ele era o 5.56 M193, que é o tipo da munição que era usada no Vietnã.
Quando eles fabricam o 556 M855, que é uma evolução do 556, né? Não é mais M193, ele tem uma ponta de aço dentro do projétil que torna ele muito mais perfurante. O americano deixa o civil usar o M193 e não deixa usar o M855. Sim. Quando eles inventam outro, que é o M855 Alpha 1, se eu não me engano, que é a SAT, que é o que tinha de ponta de aço dentro do projétil, ela vai para a ponta do projétil, fazendo uma seta. Eles liberam o M855, mas o que eles estão usando aí. Então é sempre assim: o que o americano tem no estado da arte, ele não dá, não empresta, não vende, não troca. Não sai dos Estados Unidos. É sempre a tecnologia atrasada. Exatamente. Chama exatamente. ITAR. O nome do documento é esse. É o documento de restrição. É International Traffic Arms Restriction. Sim, mais ou menos isso. E esse documento, ele restringe essas tecnologias. Por exemplo, a gente brasileiro, queremos comprar o óculos de visão noturna de 4 lentes de última geração com o melhor tubo. O americano não vende. Nem para as Forças Armadas brasileiras. Entendeu? Entendi. Então, o que o civil está usando é de primeira e segunda geração. Vende no Mercado Livre. Você vai pagar aí 5 mil reais numa coisa que você enxerga a 8 metros, 10 metros no máximo. E ainda vê tudo chuviscado. Porque a técnica... Agora, quando você pega o top americano, é límpido. Você vê 200 metros. A observação é incrível. O campo visual é incrível. A nitidez é máxima. Tem uns vídeos que foram liberados no site da ARO, que é o escritório de OVNIs lá norte-americano, que já mostra o OVNI sendo visto através dessa tecnologia. Perfeito. E o ponto seguinte, né? Porque a tecnologia para ver a invisibilidade do OVNI já tem. Agora eles estão trabalhando para tentar conseguir a tecnologia para ter essa invisibilidade nos aviões, né? Nos aparatos voadores nossos aqui terrestres, né? Só que não conseguiram ainda. Esse tipo de coisa não conseguiram. Eu fiquei sabendo através de alguns cientistas lá da ESA, né? Da Agência Espacial Europeia, que amigos tal tiveram aqui no Brasil, que eles estão tentando descobrir esse pulo do gato. Uhum. Se eles conseguirem fazer com que um avião fique invisível, que nem o avião lá da Mulher Maravilha, né? Uhum. Aí eles vão estar bem à frente tecnologicamente da China e da Rússia.